Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da série especial sobre finanças. Na aula de hoje nós falaremos sobre reserva de emergência, cartão de crédito, reserva de emergência, reserva de cartão de crédito, reserva de oportunidades e reserva dos sonhos. Lembrando que nós estamos aqui numa série de episódios do podcast onde a gente está, e vocês podem identificar esses episódios tanto pela playlist que o Matheus criou aí para vocês. O Matheus é a nossa gerência aqui do podcast, quanto também pela thumb. A thumb desses episódios de série aqui, eu quero trazer outros mais para frente, acho que o pessoal está gostando muito. Quero trazer sobre saúde mental, quero trazer sobre saúde física, quero trazer sobre psicoterapia, quero trazer vários episódios que se combinam e que são sequenciais em formas de curso, como se fossem grandes cursos abertos aqui para vocês. Então, desde já, se você está gostando desse tipo de formato, deixa o link, deixa o like aqui no nosso episódio, porque assim o YouTube entende que a gente está fazendo uma coisa relevante e isso reforça o nosso comportamento de vir aqui e fazer de novo para vocês e trazer novos convidados, porque é não só um trabalho grande da equipe aqui de conseguir colocar isso rodar, como também o convidado que vem aqui 5, 6 episódios seguidos para falar sobre o seu tema de expertise dentro de uma linha de raciocínio. Então a pessoa tem que pensar em como estruturar esse raciocínio para vocês, em vez de simplesmente chegar aqui e falar sobre a vida. Então deixa o like aí, é gratuito para você e ajuda bastante nós do lado de cá. Então, considerando que a gente está fazendo essa proposta de uma série de episódios aqui para vocês, hoje nós estamos no episódio 3, hoje nós falaremos sobre reserva e nós já temos 2 episódios aqui no canal sobre a temática de finanças. Rafa, se você quiser recapitular rapidamente, em uns 5 minutinhos, sobre o que nós falamos nos 2 primeiros episódios, fica aí com a palavra. Excelente, vamos lá, né? Primeiro, dar um oi para todo mundo que está aí assistindo a gente. Basicamente, a gente falou no primeiro episódio sobre gestão de gastos. Então, gestão de gastos ela é extremamente importante, porque quando você consegue gerenciar bem todo o teu dinheiro que entra, entender para onde o teu dinheiro está indo, você faz um uso muito mais eficiente e você consegue desfrutar muito mais desse recurso. A gente aprendeu a respeito do DOGE, né, que primeiro você precisa reunir os dados, que é a partir dali que você vai fazer o diagnóstico, que seria daí a parte da organização, o O do DOGE. Aí propriamente você vai gastar, então são etapas, né? Primeiro você reúne os dados, você organiza os dados, aí você gasta, que é onde a maioria das pessoas acaba começando, recebe o dinheiro e já sai gastando. E aí por fim você economiza, sendo que a partir do segundo mês que você já começou a sua organização, a primeira coisa que você vai fazer é economizar. Já estipulou, vou guardar 10% da minha renda, 20% da minha renda, 30% da minha renda. Perfeito. A gente aprendeu também no episódio 1 como que a pessoa faz para se organizar e quitar as dívidas, caso ela já esteja endividada, ou as desvantagens de você ter dívida para quem está pensando, poxa, será que vale a pena eu fazer alguma conta a mais, eu dar uma acelerada na vida e acabar me endividando? Para vocês entenderem todos os aspectos ali detalhadamente. De forma bem resumida, você vai começar pagando sempre as dívidas mais caras primeiro. Então você começa pagando as que têm um juros maior e vai pagando do maior para o menor. Já no nosso segundo episódio, a gente começa a falar propriamente sobre dinheiro. Então, a gente recapitula alguns pontos sobre a história do dinheiro para vocês conseguirem entender alguns conceitos, como o de inflação, que nada mais é do que a corrosão do poder de compra. Vocês devem lembrar que antigamente, com menos dinheiro, você conseguia voltar com muito mais sacolas do supermercado. Talvez vocês lembrem da infância, quando vocês iam no mercado com a mãe de vocês. Vocês lembram que R$100 dava para fazer bastante coisa ali no mercado. Hoje, com R$100, você mal consegue fazer ali uma janta para 4 pessoas, por exemplo. Então, esse é o efeito da inflação, e é por isso que é tão importante a gente aprender sobre esse conteúdo para conseguir se proteger desses fatores de inflação. Que, inclusive, vai ser um dos temas, a gente vai começar a aprender sobre essa proteção, tanto nessa aula, mas vai reforçar esses conhecimentos, principalmente na nossa aula 4, onde a gente fala sobre rendas fixas. Perfeito. Nós aprendemos também sobre taxa de juros, a taxa Selic, aqui no Brasil. Todo país tem a sua taxa de juros e ela nada mais é do que um instrumento de política monetária nacional que você utiliza justamente para tentar controlar a inflação. Só que quando você joga ela muito lá em cima, além de você controlar a inflação, você desacelera a economia, você diminui a geração de empregos. Então esse ponteiro tem que estar muito bem ajustado ali pelo Banco Central para que você consiga encontrar o ponto ideal, onde você acelera a economia bem, você gera bastante emprego, mas ao mesmo tempo você não deixa a inflação disparar. Por isso que é tão importante que o governo tenha responsabilidade na hora de gerenciar os gastos. Então a gente sabe que sempre vai dar problema, isso é o tema da nossa aula 1, se você não gerenciar bem os seus gastos. Isso vale para empresas, isso vale
para pessoas, para famílias, no caso, isso também vale para o Estado, para os governos, né? Então, se você não gerencia bem os seus gastos, se você gasta demais, essa conta ela vai chegar. Quando a gente fala do governo, essa conta ela chega como forma de inflação. Inclusive, na data de hoje que a gente está gravando aqui, o Copom aumentou um pouquinho a taxa? O que aconteceu? Aumentou, 0,25%. Aumentou 0,20%. Justamente para começar a tentar controlar a inflação. Para não deixar ela disparar. Exatamente. Então, quem assistiu a aula 2 viu naquele gráfico que a gente colocou, a curvinha azulzinha lá, se eu não me engano, que era da inflação, ela começou a dar uma subidinha e o Banco Central subiu um pouquinho os juros agora. Exatamente. Tem 2 principais motivos para esse aumento. O primeiro é que a gente está gastando mais do que deveria, né? Isso gera uma postura normal desse estilo de governo. Não entro no mérito se é correto ou se é errado. E um outro ponto seria o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, a gente teve uma catástrofe natural. Verdade. São fatores que a gente não tem controle. Como, por exemplo, durante a pandemia, também teve um movimento inflacionário que o governo ele não tem controle. Ele vai precisar gastar dinheiro a mais. Muitas vezes, parte da economia vai ficar paralisada, porque você tinha todo um problema logístico, porque alguns países estavam fechados, outros estavam abertos, portos muitas vezes não estavam funcionando, indústrias muitas vezes pararam. Então, você tinha um problema de chegada desse insumo. Isso naturalmente diminui ali a oferta de produtos e a demanda continua. As pessoas continuam utilizando celular, computador. Inclusive a demanda por webcam, microfone aumentou muito, porque as pessoas começaram a fazer home office e precisaram desse tipo de equipamento. E ao mesmo tempo toda a cadeia logística do mundo estava prejudicada. Né? E hoje nós vamos para a reserva de emergência, reserva de cartão de crédito, de oportunidades e de sonhos. Vamos começar pelo começo? Vamos. O que são reservas? Perfeito. É bacana para o pessoal entender que a gente aprendeu sobre todos esses pontos na aula 1 e na aula 2 e agora a gente vai começar efetivamente a guardar dinheiro. Então, a gente já entendeu para quem está com dívida, como é que você vai fazer para quitar, como é que você gerencia teu dinheiro para poder fazer realmente com que sobre todos os meses, efeitos de inflação, o que é uma taxa de juros e agora a gente começa propriamente a guardar dinheiro. E a nossa primeira etapa quando a gente vai guardar dinheiro é justamente entender sobre essas reservas, principalmente a reserva de emergência, que é uma que é bem comum, a maioria das pessoas sabe o que é uma reserva de emergência, isso é bem comentado, mas eu gosto de colocar como 4 tipos de reservas. É assim que eu ensino os alunos do Assumindo o Controle. A reserva de emergência se divide em quatro tipos de reserva. Na verdade não, ela é um dos 4 tipos. Entendi. Ela faz parte. A maioria só conhece essa, mas a gente tem outros 3 tipos ali, totalizando 4, que são complementares. E o pessoal vai conseguir entender até o final do episódio o porquê que elas fazem sentido ali dentro de um contexto. Né? Além de você poder resolver emergências, é bacana também que você tenha um bom uso do cartão de crédito. É interessante que você consiga aproveitar oportunidades, por isso que tem uma reserva específica para isso, e que para você se manter motivado, você tem um dinheiro reservado para os teus sonhos, que é justamente essa reserva dos sonhos. Para ficar fácil do pessoal entender, essas reservas elas têm 3 características. Na verdade, são 3 características globais das reservas e cada uma delas vai ter uma característica, 2 ou até 3. Né? Eu gosto de chamar de tríplice das reservas. Então, essas reservas elas vão servir ou para você consumir algo, ou para você conseguir se proteger, ou para você conseguir crescer o teu patrimônio. Então, para ficar fácil, é só lembrar da sigla CPC. Consumo, o outro C seria de crescimento e o P de proteção. Então, essas reservas têm algumas têm característica de proteção, outras têm característica de consumo, outras têm características híbridas. Tá, e aí como é que você sugere que a pessoa comece a construir isso? Existe uma porcentagem ideal que o pessoal recomenda para cada tipo de reserva? Começa por qual? Não existe uma porcentagem, é uma definição que cada indivíduo vai tomar essa decisão de quanto que ele quer destinar para cada uma dessas reservas, baseado no padrão de vida, baseado no padrão de consumo. Inclusive, para ficar bem fácil do pessoal decorar cada um dos tipos de reserva, é só você imaginar como se fosse uma escada. E a escada ela tem uma característica que são etapas, né? Cada degrau representa uma etapa. Eu gosto de colocar a sigla ECOS, porque a primeira é a reserva de emergência, a segunda que você deve começar a se preocupar é com a reserva de cartão de crédito, depois com a tua reserva de oportunidades, porque é ela que vai ser utilizada para os teus investimentos. E por fim, a reserva dos sonhos, que é muito importante para você se manter motivado ali propriamente. Como é a reserva de emergência, a pessoa bota onde? Onde que, digamos, começou a sobrar um dinheirinho no final do mês, ela precisa começar a construir a reserva de emergência. Perfeito? Exatamente. Aí a pessoa pega esse dinheiro e faz o que com ele?
ela vai investir em rendas fixas. Depois a gente pode até descrever cada um dos tipos de investimento. Acho que é mais interessante o pessoal primeiro entender o que são as reservas para depois como é que você vai fazer a parte operacional de colocar esse dinheiro propriamente, né? E a reserva de emergência, por definição, ela é justamente para você conseguir se proteger de imprevistos. Então a maioria das pessoas elas acabam perdendo qualidade de vida por não ter uma reserva de emergência. Muitas pessoas acabam, por exemplo, ficando num emprego que não gostam. Então isso é muito comum, eu recebo toda semana caixinha de pergunta de pessoas ali ou mensagens no privado falando assim, Rafa, resolvi desabafar, trocar uma ideia contigo, e estou infeliz no meu emprego, não sei o que fazer, não consegui me encontrar. Você deve receber mensagens desse tipo também. E quando você vai analisar a situação, eu gosto de conversar com as pessoas ali no privado, você começa a entender que essa pessoa ela não tem para onde correr. Ela não construiu uma reserva, ela não tem dinheiro para passar uma semana que sequer desempregada, procurando outro emprego, então ela fica completamente imobilizada na situação atual. O que é muito triste, porque essa pessoa ela vai passar ali vários anos da vida dela, se ela não mudar o que a gente aprendeu na aula 1, que seria o padrão de consumo e o gerenciamento dos gastos, para conseguir fazer o que a gente está aprendendo aqui hoje, que é justamente construir essas reservas. Então a reserva de emergência é para a pessoa ter... Caso dê algum problema, ela consiga sobreviver um determinado período de tempo sem trabalhar. Exatamente. Para ela conseguir passar por todas essas etapas, né? Além disso, um outro ponto que é importante comentar da reserva. Quando você tem reserva de emergência, você consegue tomar muito mais risco na tua vida. Risco de uma maneira positiva. Né? Você consegue desfrutar de algumas coisas ou de algumas oportunidades e quem não tem reserva simplesmente não pode. Então, um exemplo que eu acho que é legal de comentar é quando eu comecei a produzir conteúdo nas redes sociais. Eu entendi, isso inclusive por influência sua, nas nossas conversas, que num primeiro momento eu teria uma queda de receita. Porque eu teria que destinar tempo a essa atividade, eu teria que reduzir o meu número de clientes, eu teria que desacelerar o processo de contratação de novos liderados, porque essas pessoas demandam tempo para serem treinadas, em prol de um projeto que eu não sabia se daria certo, se daria errado, se seria rentável ou se não seria, mas que ao mesmo tempo me despertava muito interesse por uma questão de propósito. Eu estava acostumado a atender aquelas pessoas que tinham 1 milhão, 1,5 milhão, 5 milhões, 10 milhões de reais. E eu senti uma certa necessidade de poder dialogar também com as pessoas que estavam endividadas, que não conseguiram juntar os primeiros 10 mil reais ainda. E a internet é a melhor ferramenta possível para você conseguir fazer isso em escala. Só foi possível eu tomar esse risco com relação à minha profissão, e foi justamente o que possibilitou depois que a Edro fosse criada, justamente por ter tomado essas decisões, por ter formado a minha reserva de emergência, ter construído esse patrimônio que possibilitou justamente que eu tomasse essa decisão. Da mesma forma, eu só sou assessor de investimentos hoje porque eu tive uma reserva de emergência. Porque durante 2 anos eu fiquei ganhando menos do que eu gastava e desidratando essa reserva. Então, muito provavelmente, quando eu era garçom ali, eu escutava de uma porção de pessoas o seguinte comentário: Rafa, esses 100 reais que você está guardando, esses 50 reais que você está guardando e muitas vezes deixando de se divertir, deixando de sair com a tua namorada, isso não vai mudar em nada a tua vida. Não é isso que vai te enriquecer. Mas no final das contas, quando eu achei uma oportunidade que para mim era muito interessante, era uma carreira que me chamava a atenção e que poderia dar muito certo e acabou dando, eu precisei dessa reserva, porque senão eu não conseguiria me sustentar ao longo desses 2 anos para esperar o tempo da profissão virar, que é quando os clientes começam a confiar mais em você, você recebe mais indicações, já tem mais conhecimento para poder lidar ali no dia a dia. Então esses são 2 pontos da importância da reserva. Mas isso não se encaixaria mais em reserva de oportunidade, já que você está gastando ela para entrar numa oportunidade de negócio? Na verdade não. Porque a reserva de emergência eu entendo como se fosse assim, aconteceu uma coisa imprevisível na minha vida, portanto eu preciso de dinheiro. O que você está dizendo para mim é que você se programou para fazer um movimento empreendedor e, portanto, utilizou essa reserva. Não teria mais encaixado na oportunidade? Exato. Naquele momento eu entendi como uma reserva de emergência. Você poderia também, se fosse um projeto, considerar essa como uma reserva dos sonhos, na realidade. A de oportunidades ela é exclusiva para investimentos. É aquele caixa que você deixa próprio para investir. Mas poderia também ter utilizado o dinheiro de uma reserva dos sonhos. Tá. Agora, só para a gente não perder o fio da meada. Quantos % você recomenda que a pessoa... Obviamente varia de pessoa para pessoa, mas a pessoa média que ganha 3 mil reais, 4 mil reais, já está no mercado de trabalho, já engatou. Se você que é estudante e está ferrado aí, paciência com o seu momento. Sei, todos passamos por isso. Mas falando agora com aquela pessoa que já ganha uns 2.500, 4 mil reais na vida, quanto você sugere que ela tenha de reserva de emergência?
ela tem que ter pelo menos 6 meses do custo de vida dela. Ah, não é relacionado ao salário dela, é relacionado ao quanto ela gasta. Exatamente. Entendi. Relacionado ao quanto ela gasta. Se a pessoa tem um custo fixo mensal, água, luz, internet, transporte, aluguel, de R$ 3.500, ela tem que ter 6 vezes isso. Isso seria a reserva de emergência maravilhosa, perfeito. Exatamente. Se você quiser facilitar, né, eu acho que é importante a gente sempre criar esse recurso didático, você pode utilizar também o salário. Porque muitas vezes a pessoa, quando você pergunta quanto ela gasta, ela fala um valor abaixo. Então, na dúvida, você quer ser um pouco mais conservador? Considera o salário. Mas, por definição, a reserva de emergência, você precisa de pelo menos 6 meses do seu custo de vida, que é para você conseguir se manter se tiver um problema muito grande. E aí tem alguns agravantes que podem aumentar essa quantidade de meses, né? Por exemplo, você é autônomo. Talvez 6 meses não seja o suficiente. Talvez você tenha filhos. Talvez os seus pais dependam de você financeiramente. Entendi. Então, acaba sendo cada vez mais importante. É diferente de um funcionário público. Para um funcionário público, 6 meses é bom. E aí tem gente que fala assim, poxa, mas funcionário público não é mandado embora, Rafa. Então, teoricamente, ele não precisaria ter reserva. Mas a reserva ela serve para outras situações. Pode quebrar o carro dele? Pode quebrar o carro, pode quebrar uma perna. E aí não vai querer fazer pelo SUS, não tem plano de saúde, vai querer fazer por um lugar melhor. Ou tem plano de saúde, mas quer fazer por um médico, né, que tem uma confiança maior. Então daí é importante que você tenha esse recurso para poder destinar. Perfeito. Inclusive eu tive muitos clientes, né, isso depois a gente pode falar sobre reserva nas empresas especificamente, mas que só conseguiram sobreviver durante a pandemia porque tinham reserva de emergência. Um caixa na empresa, né, seria aquela reserva propriamente. E foi justamente o que possibilitou que esse pessoal ganhasse muito dinheiro da metade da pandemia para frente. Por quê? Porque eles tinham se planejado, eles conseguiram suportar aquele momento de estresse sem vender nada, né? Principalmente setores de hotel, que eu tenho alguns clientes dessa parte, restaurantes, ficou praticamente tudo fechado. Perfeito. Durante um certo tempo. E o que aconteceu na prática? Basicamente, os empreendimentos ao lado, os concorrentes que não estavam preparados, começaram a quebrar. Muitas vezes você consegue comprar o teu concorrente muito mais barato porque ele está precisando de dinheiro, ele está desesperado, ele não se eu ia falar, o inverso é verdade também, né? O cara que não fez essa reserva fica vulnerável a tomar uma compra aceboletado pelo mercado, porque ele precisa. Exatamente. Então foi muito positivo, né? A pandemia, no final das contas, trouxe mais dinheiro para o bolso de quem estava preparado. Olha que interessante. Porque às vezes a gente olha como um infortúnio, como uma coisa que vai prejudicar, e num primeiro momento prejudicou todo mundo, mas quando você está preparado depois, você consegue, né, nadar num ambiente muito mais livre. Em termos financeiros, né? Porque matou muita gente e foi um problemão para o mundo. Exatamente, exatamente. Em termos financeiros, tirar proveito da situação. Beleza, então a reserva de emergência é essa e depois disso vem a reserva de oportunidade? Eu só acho que é legal antes a gente... Ou cartão de crédito? Depois vem a reserva do cartão de crédito. Só acho que é legal mostrar para o pessoal aqui, tá, beleza, você tem imagens. Mas para a gente fazer algumas contas e conseguir entender. Fechou. Né? Então, uma pessoa ganha R$3.000, que foi o exemplo que você deu ali, de 2.500 a 4.000, mas acho que 3 é um número bom. Supor que essa pessoa decide guardar R$300 por mês. Ela vai demorar ali em torno de mais ou menos 5 anos para conseguir acumular isso. Depois a gente vai fazer algumas contas aqui considerando rentabilidade, para vocês verem como melhora um pouco essa situação. 5 anos é bastante tempo. Se essa pessoa ela já tem uma organização financeira muito maior, ela conseguiu aplicar os conceitos que a gente aprendeu na aula 1, ou ela é aluno do Assumindo Controle, ela já tem muito mais condição de guardar mais dinheiro. Porque ela se preparou, ela está com um orçamento mais ajustado. Isso não quer dizer que ela vai se privar de certas coisas. Quer dizer que ela não vai desperdiçar recursos. Nesse caso, pode ser que essa pessoa consiga guardar R$600 em vez de 300. E ela já vai trazer esse prazo para 2 anos e meio. Então isso vai trazendo muito mais conforto. É importante a gente colocar esses pontos. E algo que eu acho que é legal até frisar é que acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com as decisões que elas acabam tomando. Porque muitas vezes a pessoa ela toma a decisão de vou fazer uma viagem, vou utilizar uma roupa de marca, vou sair para balada e não tem reserva. E aí justamente quando alguma situação acaba apertando, é quando a gente vê ali... Deve acontecer bastante isso. Exatamente. Você, inclusive, não sei se tem uma abertura para conversar, mas teve um problema de saúde na família onde a reserva foi o que conseguiu resolver, né? Não sei se você quer... Pode falar. Meu pai precisou de uma operação, precisava de R$60 mil para fazer no particular e eu tinha reserva. Então... Exato. Esse é basicamente o contexto. Mas sabe o que é mais chato, cara? A galera que diz... O pessoal que comenta assim, pô, mas
Mas fazer reserva, falar é fácil para quem tem dinheiro para fazer reserva, não sei o quê. Aí a pessoa que pede 2 sushi por semana. Sabe o que eu quero dizer? Tem o tênis novo do Jordan lá que custa R$1.000. Sempre existe um negocinho para dar uma apertada para fazer a reserva, né? Eu particularmente acho muita loucura a pessoa tá com o iPhone novo e não ter reserva. Para mim é uma pessoa suicida em termos financeiros. E uma hora vai dar cagada. Não é quando vai dar cagada. Vai dar cagada. Uma hora vai dar cagada. Então é importante pra galera que tá assistindo aí entender que, enquanto você não formou a sua reserva de emergência, é interessante você asfixiar um pouco os seus prazeres imediatos em prol de conseguir alcançar essa reserva, né? Mesmo que isso custe pra você prazeres a curto prazo. É o mundo real. O mundo adulto, né? Exatamente. Eu gosto de associar até a reserva de emergência como se fosse um airbag. Então, quantas vezes quem está assistindo em casa já precisou utilizar o airbag? Eu espero que nenhuma. Mas é importante que ele esteja ali. Desde 2014 é uma obrigatoriedade que os novos carros tenham esse tipo de mecanismo, justamente porque a gente entende que reduz taxa de mortalidade em um determinado acidente. Da mesma forma, quando você tem reserva, você consegue se blindar de uma porção de infortúnios. A gente começou a falar sobre investimentos lá atrás, você comentou isso até no episódio 1, uma preocupação justamente de acontecer alguma coisa com o teu computador, algo que fosse impactar diretamente na tua vida, né, e que não tendo ali R$1.000, R$1.500 para resolver o problema, você teria uma queda de qualidade absurda. Né? Então é justamente isso que a gente tenta proteger. E muitas vezes eu vejo pessoas se endividando por não ter reserva de emergência. A reserva de emergência ela também te protege do endividamento. Porque... numa situação, num problema de saúde, por exemplo, você não vai ajudar um familiar, muitas vezes você vai lá e suja o teu nome, e aí essa é a única situação que quando a pessoa se endivida eu falo assim, poxa, eu faria exatamente a mesma coisa, que é para ajudar um parente que está com algum problema de saúde. Mas isso poderia ter sido evitado, inclusive já recebi mensagem, né, de alunos falando assim, Rafa, precisei gastar minha reserva de emergência, tive um problema de saúde na família, né, e que bom que eu comecei a guardar esse dinheiro. Porque senão, muito provavelmente, a gente não conseguiria fazer, eu teria que ter dado uma outra forma, ter vendido o carro, pedir para o banco. Né? Então, esse é um ponto de proteção muito importante, quando a gente fala de reserva de emergência especificamente. Eu acho legal mostrar a rentabilidade, até para o pessoal começar a se familiarizar um pouco aqui com essa situação. Vou pegar aqui em projeções de aportes. Deixa eu aumentar só para ficar... Isso aí é uma simulação de uma reserva. Exatamente. Eu já até coloquei aqui R$300 por mês, né, que a gente consegue ver o que acontece. Se a pessoa guardando em 10 anos, ela vai ter ali R$50 mil, considerando uma rentabilidade de 6% ao ano. Por que os 6%? Né? É o acima da inflação. A gente conversou. Bem conservador, né? Bem conservador. Né? Hoje no caso da reserva de emergência, a gente vai falar, imagino que na próxima aula, né? Na aula 4... ela precisa estar numa reserva, num investimento conservador, né? Exatamente. É uma característica obrigatória dela. Conservador e líquido. Não vai botar em cripto, né? Isso, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso na parte final, onde a gente descreve os investimentos, mas essa é uma característica primordial que a reserva precisa ter. Né? Então aqui vocês conseguem ver, ó, só guardando, né, que tem a lista, cada linha dessa é um mês. Né? Então a gente precisa chegar no 18, que são 6 meses do custo de vida. A gente tinha falado ali em mais ou menos 60 meses. Então aqui você tem o 18. Só que considerando a rentabilidade, em 60 meses você vai ter 20.931. E aqui a gente já corrigiu o fator inflação. Então você vai ter o poder de compra de 20.931 hoje. Esse é um fator importante. Então o fato de você ter investido bem esse dinheiro fez com que você ganhasse 7 meses a mais. Você conseguiu formar essa reserva 7 meses antes. O mesmo acontece a gente colocar os 600 ali, que seria, né, a opção para quem já tem uma organização financeira melhor. As planilhas do Lara são maravilhosas. Eu adoro nas planilhas, cara. Eu tenho o hiperfoco do TDAH fazendo planilha. Eu fico sem comer, é um absurdo. Mas aqui, ó. No caso, se você, em vez de investir 300, você investir 600 por mês, você consegue puxar a totalidade do tempo para reserva para metade do tempo, obviamente, né? Já que você investiu o dobro, vem para metade. Então, de 5 anos, vai para 2 anos e meio. Só que você consegue ganhar 2 meses a mais praticamente aqui, se você considera a rentabilidade, né? Perfeito. Então, começar a mostrar isso pro pessoal para a galera começar a conseguir visualizar alguns pontos. A gente vai começar a falar bastante sobre investimentos a partir da próxima aula, mas eu acho que já é legal para ter esse ponto de apoio. Tá.
E aí depois entramos no cartão de crédito? Isso, exatamente. Reserva do cartão de crédito. Reserva de cartão de crédito. O cara tem que ter um... Como é que faz isso aí? Reserva do cartão de crédito é uma reserva que funciona para consumo. Né? A gente falou da tríplice, né? Então ela tem as 3 características: para consumo, proteção e para crescimento. Ela é a única reserva que tem as 3 características específicas ali. E aí a gente está falando do nosso degrau número 2, ali da Ecos especificamente. No caso, então, você só se preocupa com a reserva de cartão de crédito depois de fazer de emergência? Exatamente. Primeiro você resolve a de emergência para depois começar a pensar na reserva de cartão de crédito. Como é que organiza do cartão de crédito? De cartão de crédito, basicamente, né, primeiro um ponto que acho que é importante comentar. Muita gente, né, a gente vê vários influencers na internet, não acho que eles estejam errados. Já recebi mensagem de pessoas que eu tenho muita consideração falando assim: Rafa, você não deveria incentivar as pessoas a utilizarem cartão de crédito. Porque elas não têm responsabilidade para isso. E a gente entende que o cartão de crédito gera vários tipos de problemas. Mas esse problema não é uma culpa do cartão especificamente. O cartão ele é maravilhoso. Você consegue acumular milhas, você consegue deixar o teu dinheiro investido por mais tempo, eventualmente você consegue uma sala VIP em aeroporto, eventualmente você consegue um programa de cashback. Então ele funciona muito bem para quem sabe utilizar. Mas para a pessoa que não aplicou os conhecimentos da aula 1 ou que não assistiu a aula 1, essa pessoa não está organizada financeiramente. Então, isso possibilita com que se gere um descontrole com relação aos gastos. E o cartão de crédito, do ponto de vista de finanças comportamentais, ele é muito mais fácil de gastar. Inclusive, eu ia falar isso. Tem alguns... Tem que pesar isso no raciocínio, né? Porque se você for ficar na hard theory, na teoria hardcore mesmo, pode fazer sentido. Mas existe um mecanismo comportamental onde alguns bancos colocam um botão mais brilhoso, uma artimanha para você dividir, parcelar a conta com juros que você não percebeu que tem. Acho que é por isso que a galera fala para tomar cuidado na indicação de como usar o cartão de crédito. Exato, e porque o pessoal... É muito mais fácil você gastar um dinheiro que ainda não é seu. É diferente você pegar a tua carteira do bolso. Então você pegou a tua carteira, você abriu ela, você pegou ali 3 notas de R$50, entregou e recebeu 3 notas de R$2 de troco. Dói muito mais do que você pegar o celular. Aqui, ó, vou passar por aproximação. Pip. Acabou. Não dói. Isso vai doer se você for olhar a fatura no final do mês. Mas pouquíssimas pessoas abrem a fatura e vê detalhe por detalhe. Que foi justamente o que a gente aprendeu a fazer na aula 1, você organizar esses gastos. Porque aí você vai ter o efeito de conseguir gerenciar isso muito melhor no final das contas, né? Inclusive tem estudos nos Estados Unidos que mostram que quando o cartão de crédito foi inventado, isso foi algo criado lá, aumentou o consumo. Teve um crescimento da economia, as pessoas passaram a consumir mais, aí se acredita que esse é um dos efeitos. Tá, mas e aquela galera que diz assim, se o seu salário é 3 mil... Vê se não concorda comigo, cara. Se o seu salário é 3 mil e o seu limite do cartão de crédito é 3 mil, o teu salário é 6 mil, pô. Isso aí tem tudo pra dar completamente errado, né? O governo tá fazendo mais ou menos assim essa conta. Não, mas eu acho até perigoso esse tipo de brincadeira. Eu acho que é divertido. É engraçado, né? É uma questão que é um meme por causa da cultura do brasileiro. Mas é um problema danado. Porque a gente vê muita gente jovem que ainda não tem noção das consequências disso, estragando muitos pontos da vida. E o endividamento ele é mais difícil do que a obesidade, por exemplo. Obesidade você começa a controlar, você começa a parar de comer, você começa a praticar atividade física, você vai conseguindo resolver. Dívida às vezes chega num ponto que aquilo se torna impagável. Sabe? Não tem mais o que você faça. Sabe? É mais ou menos você fala assim, agora para emagrecer você vai ter que correr 500 km por dia. Ninguém consegue correr 500 km em um dia. Então é por isso que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, porque essa pessoa ela vai sendo retirada de parte da sociedade do ponto de vista financeiro. Não consegue mais ter acesso a crédito. Tá, e aí como é que é o cartão de crédito? Como é que a pessoa articula isso? Basicamente o que ela vai fazer? Ela vai pegar o limite que ela tem. Né, tipo no Nubank lá. Tipo a galera deve usar Nubank pra caramba. Então vamos pensar no seguinte. Ela vai utilizar a primeira parcela de algo que ela pagou e todas as outras parcelas seguintes, se ela parcelou algo. Então você tem ali a tua fatura e tem todas as faturas seguintes. Aquilo totaliza o seu limite utilizado, não o teu limite total. Tem ali, quando você olha no teu limite, você já usou tanto.
Tá. Eventualmente a tua fatura é 3 mil reais, mas você já utilizou 7 mil reais do teu limite porque você parcelou um monte de coisa que está lá para frente. Você precisa ter, nesse caso, 7 mil reais na sua reserva do cartão de crédito. Por que isso aqui faz sentido? Né? E aí eu acho que é legal colocar que eu, por exemplo, tudo que eu posso utilizar o cartão de crédito, que eu entendo que vai ser mais barato, eu passo no cartão. Porque aí eu consigo acumular, eventualmente, milhas. No meu cartão eu tenho utilizado agora muito mais cashback. Você escolhe entre milhas e cashback. Tenho preferido o cashback especificamente. E o meu dinheiro fica investido por mais tempo. Eu acho que é legal ter... No caso, em vez de você ter tirado o seu dinheiro para pagar os 7 mil numa porrada, você deixa ele investido e fica ganhando em cima daquele investimento enquanto o teu cartão de crédito está parcelando aquilo. Exatamente. Eu acho que mostrando aqui para o pessoal vai ficar mais fácil. Cara, mas esse aí já é bem mais sofisticado, né, cara? Essa é uma reserva que eu não vi ninguém comentando, assim. Foi algo que eu fazia intuitivamente. Mas você acha que é uma boa isso, a população... Eu acho que a galera não vai se embatatar. Acho que o risco de dar problema é maior do que o risco de ajudar. Aí você tá partindo quanto que a pessoa vai conseguir... Quanto que a pessoa efetivamente vai conseguir economizar? Vamos dar um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Uhum. A pessoa comprou uma TV de 4 mil reais. Perfeito. O sonho é ter um TVzão em casa, gigantesco. Tá? 4 mil reais a TV. Você vai botar aí? Vou botar aqui, 4 mil reais. Já tá acontecendo. A pessoa ganhou 1% de cashback, é isso? Isso, exatamente. E geralmente é 1% mesmo de cashback? É 1%. Tá. No cartão Black do BTG é 1%. Tá. Pô, mas a pessoa que usa essas reservas não tem cartão Black, né? Perfeito, tira o cashback. Ele faz a conta separado. Tá, também. Perfeito. Vamos partir do pressuposto que a pessoa não tem um cartão Black. Não tem um cartão Black. Aí a pessoa, em vez de pagar os 4 mil, você sugere ela parcelar em 10 vezes. Exatamente. Caso não tenha desconto à vista. Se tiver desconto à vista, o desconto ele tem que superar o que eu gosto de chamar do desconto das parcelas. Então você está construindo uma espécie de um desconto sintético. Você está transformando o negócio de comprar uma TV num cálculo de matemática financeira. Mas é fácil, cara. É fácil e dá diferença. É fácil para você que é engenheiro, pô. Dá diferença. A diferença aqui, quando você chega na ponta final, somando os dois, cashback mais o outro, 4,76%. Você economizou, no caso, R$190. R$190. É ou não é dinheiro? Uma pessoa que vai comprar uma televisão parcelada. É dinheiro. É grana, isso aí dá 2 sushis. Então faz diferença. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico sempre imaginando o Wesley do mestrado, cara. Ou do doutorado. Que é um Wesley que ganhava mais ou menos a média do que a população brasileira ganha, né? É dinheiro, pô. É bastante dinheiro. Dois sushizinhos era o que eu comia no mês. Exato. Um sushi por mês, daí vai me dizer que eu vou ter um mês com 4 sushi? Isso faz uma diferença na mensalidade da academia. Valeria o esforço para fazer esse cálculo bizarro. E uma compra que você já iria fazer. A gente não tá pegando ali nada abstrato. É uma maneira mais inteligente de você conseguir consumir. Só que é uma maneira para adulto. Tá, mas daí nesse caso aqui, a pessoa tá usando o limite do cartão que ela tem já, né? Ela não tá pedindo nada emprestado pro banco. Não. É mega importante falar isso. Ela tá utilizando 4 mil reais de limite e ela tem 4 mil reais guardado. Essa é a grande sacada. Tá, isso. Porque assim, é que quando dá a impressão de cartão de crédito, parece que o que a pessoa tá fazendo é pedindo, usando o cartão de crédito, o limite, mais que o limite do cartão de crédito, pegando o dinheiro emprestado do banco com juros. Não é isso. Não é isso. Deixa muito claro isso. Não é isso. Você tem 4 mil reais. Você decidiu que você vai comprar a televisão. A maioria das pessoas faz o quê? O mais intuitivo para a média da população. Vou pagar à vista, para não ficar com dívida no cartão de crédito. Vai lá e paga à vista. Se não tem um desconto à vista maior do que 4,76%, perfeito. Você está fazendo mas uma vistinha ali bem negociada, a pessoa acho que, no caso, sempre sugere ver à vista antes. Já tem bem explícito ali, desconto no Pix. Entendi. Ou desconto no boleto, nas páginas. Tem várias situações que eu paguei à vista. Por exemplo, minha geladeira eu paguei quase 7 mil reais à vista. Porque tinha um desconto ali de 10%, perfeito, mais ou menos. A maioria das outras coisas que eu comprei para cozinha foi tudo no cartão de crédito. Não tinha desconto.
Sempre que não tem desconto à vista ou que o desconto é praticamente irrisório, vale a pena você fazer no cartão. Mas a gente parte do pressuposto que a pessoa tem esses R$4.000 investido. Perfeito. Que essa é justamente a reserva do cartão de crédito. Perfeito. Que a gente está falando. Perfeito. Você tem que ter esse valor guardado na reserva. Porque se você não tem esse valor, você não vai ter essa rentabilidade aqui, porque você não tem o valor investido. É exatamente isso que eu... Aí você vai ficar só com o cashback, entende? Isso. E aí você entra num patamar perigoso. Porque você não tem R$4.000, você vai e compra uma TV de R$4.000. Não, é. Aí você perde o emprego. E acontece uma outra situação que você precisa gastar mais dinheiro. Quebra o teu computador, quebra o teu celular. Você vai ter que comprar outro que você precisa para trabalhar. E aí aquilo vai virando uma bola de neve, que inclusive é o que faz muitas pessoas se endividarem. Né? Nem todo mundo se endivida por simplesmente ter curtido a vida com o dinheiro. Às vezes é por uma desorganização mesmo. Vai dando um problema enfileirado. Às vezes não foi uma intenção ruim, né? Exatamente. Se perdeu no rolê. Ela se perdeu. Ela achou, não, isso aqui vai dar. Mas daí aconteceu um outro problema, ela teve que resolver. Aí deu um terceiro problema, que foi ela perder o emprego. Como é que ela ia pagar esses outros dois? Aí começa a complicar tudo, né? No caso, é bom ser meio paranoico no mundo das finanças. É bom ter umas 4 blindagens ali dentro do possível. Eu acho que em todo mundo, né? Mundo profissional, mundo familiar, eu acho que a gente nunca peca por ser conservador. E ser conservador não quer dizer que você não vai tomar risco. Tomar risco é extremamente importante em algumas situações da vida. Mas é você conseguir fazer um manejo desse risco, principalmente, né? Perfeito. Maravilha. Então aqui a gente tem as características da reserva do cartão de crédito e tem condição total ali, né, do pessoal conseguir fazer isso. Né? Tenham o dinheiro do cartão de crédito guardado, investido, o dinheiro que vocês vão utilizar ali para parcelar. Eles vão conseguir criar uma espécie de descontos sintéticos, vão conseguir eventualmente acumular milhas. Então, cartão com milha é relativamente fácil. Mas assim, de novo, isso é uma coisa um pouco mais sofisticada para a média da população, considerando talvez os espectadores do podcast não se enquadrem nesse nicho, porque são pessoas um pouco mais esclarecidas, acredito eu. Com certeza a média dos telespectadores aqui são. Mas imaginando uma população onde a galera joga no tigrinho, e isso daí já é um nível de sofisticação muito maior em termos econômicos, né? Sim. Aí falta uma educação básica financeira, mas eu parto do pressuposto que um homem, por exemplo, com barba na cara, ele tem total condição de saber usar o cartão de crédito de uma forma coerente. Assim, ele não é uma limitação cognitiva que ele tem, né? É simplesmente talvez uma falta de base. Ali de informação para conseguir proceder da maneira correta. Mais alguma coisa sobre o cartão? Não, o cartão de crédito seria isso. E aí depois a gente entra na reserva de oportunidade, né? Exatamente. Reserva de oportunidade, por que ela faz sentido? Né? Inclusive, essa é uma reserva que é muito famosa do Warren Buffett. Warren Buffett é um dos principais investidores do mundo, tá? Se não me engano, agora com 96 anos. Né? Vários bilhões ali na conta, né? Quem sabe em algum momento ele chegue no trilhão, se viver muito mais. O cara que investe ali desde os 10 anos. E é um cara que sempre acumulou muito caixa para aproveitar oportunidades. Então ele é um cara famoso por, quando está tudo subindo e está todo mundo animado para comprar, porque estão ganhando dinheiro, ele está ali com 20% do patrimônio dele, 30% do patrimônio dele, tesouro americano, os Treasury Bonds. Só esperando em algum momento específico onde tem uma queda grande no mercado. Não foi ele que liquidou um monte de Apple agora? Foi, ele vendeu tudo. Mas a motivação foi justamente por... Estava esticada demais, né? Estava um preço muito alto para quanto ele receberia de dividendo. Então ele fez a conta e falou assim, não vale a pena, eu prefiro comprar outras empresas que pagam um dividendo mais coerente. Esses caras, geralmente, uma crise de 2008 ou uma pandemia, eles devem comprar pra caramba, né? Tudo lá no chão e eles compram. Exatamente. Vão comprando aos poucos, né? E vão conseguindo formar ali uma carteira com preço médio muito mais baixo, né? Que é justamente a ideia da reserva de oportunidade. Eu gosto de brincar com o pessoal que essa é o que separa os fracassados dos bem-sucedidos quando a gente fala de investimentos. Isso não é uma questão de rico ou de pobre. Porque tem pessoas com muito dinheiro que investem já há bastante tempo e que muitas vezes não tem caixa para aproveitar oportunidades. A questão nos investimentos, a gente não deve olhar, na minha opinião, o número bruto. A gente deve olhar a porcentagem que rendeu nos últimos 12 meses. Sim, exatamente. Então, teoricamente, a pessoa que não tem tanto dinheiro pode estar performando muito melhor que a pessoa com muito dinheiro. Exatamente. Isso que eu quis dizer, entendeu? Exatamente, é proporcional, né? Então, naturalmente, uma pessoa com R$1 milhão vai receber mais do que uma pessoa. Mas às vezes a carteira dela rendeu 2%, enquanto o cara com 100 mil rendeu 12%. Não é o valor nominal, né? O valor rendeu 12%. Ali... Então, esse cara performou melhor. Exatamente. Em termos relativos. Mas quando a gente fala de reserva de oportunidade, é justamente porque o mercado ele sempre tem algo que está interessante para você comprar.
Por exemplo, agora, o Brasil, um cenário caótico. Renda fixa está pagando muito bem. Subiram taxa de juros agora. Então, ou seja, fica bom para quem tem dinheiro em caixa para comprar renda fixa. Muito bom. Você poder ir aproveitando algumas taxas de renda fixa. Você não vai zerar o teu caixa completamente, mas você começa a utilizar esse caixa. Eventualmente, tem uma queda grande na Bolsa Americana. Em algum estresse por lá. Você consegue comprar esses ativos muito mais barato. Ou o pessoal está muito otimista com relação ao Brasil e aí o dólar vai lá para baixo. Aí você consegue comprar dólar muito mais barato. Mesma coisa, deu um problemão aqui no Brasil, as ações caíram demais, os fundos imobiliários caíram demais. O Bitcoin passou por uma queda gigantesca. Bitcoin eu já vi várias quedas ali de 50%, 60%, desde 2016, que é quando eu invisto. E é nesses momentos, é quando ninguém está falando de Bitcoin que você compra. Agora está todo mundo falando de Bitcoin. Esse é um momento que não é um momento favorável para você comprar. Agora, quando já está 1 ano e meio caindo, indo para o segundo, ninguém mais fala daquilo, todo mundo falando assim, poxa, será que esse troço vai continuar caindo? Será que isso aqui eventualmente vai a zero? Que foi um surto global uma ali, bolha, mas isso aqui no final das contas não vale nada. Esse é o momento que você consegue comprar isso muito mais barato. Por isso que é tão importante você ter ali a tua reserva de oportunidade. E aí, quando a gente fala de porcentagens, né, até para ficar bem definido, esse é o nosso terceiro degrau ali na nossa escada ECOS. Né? Então, emergência, cartão de crédito e agora a gente está na parte das oportunidades. Em questão de porcentagem, você não precisa ter uma porcentagem definida no primeiro momento. Isso é importante que, eventualmente, quando você começa a acumular mais patrimônio, você fala assim, bom, eu quero ter 10% em caixa, quero ter 15% em caixa, quero ter 20%. Então, você vai sentindo o mercado e vai atribuindo quanto que você quer ter ali disponível para uma eventual queda. Geralmente, quando está tudo num preço muito elevado, você faz mais caixa. Quando está tudo num preço mais baixo, você já utilizou esse caixa, você vai ficar com um valor menor ali. Perfeito. Quando eu falo de caixa, é justamente a reserva de oportunidade. Né? Perfeito, perfeito. E aí a pessoa, obviamente, tem que ter uma noção, que a gente vai falar nas próximas aulas, sobre monitoramento de mercado, para onde botar esse caixa quando surgir uma oportunidade. Né? Exatamente. Como que vai fazer para direcionar esse caixa no final das contas. Né? Tá. Alguma coisa mais de reserva de oportunidade? Reserva de oportunidade é isso, tranquilo, extremamente né? simples. E reserva dos sonhos, imagino que seja algo parecido, só que em vez de botar para rendimento, para investimento, você bota para coisas que você sempre quis fazer. Exatamente, exatamente. Essa é uma reserva que ela é bem importante e também é pouco comentada, porque as pessoas precisam se manter motivadas. Então, guardar dinheiro para uma emergência não é muito sexy. Você guardar dinheiro eventualmente para oportunidades ou você ter uma reserva de cartão de crédito também não é tão interessante. Agora, você guardar dinheiro para uma viagem que você sempre sonhou, para conseguir adquirir tua casa própria, para conseguir trocar de carro, para poder viver uma experiência interessante, né, com a tua namorada, com o teu namorado, aí sim já é algo que faz muito sentido. Inclusive, fica um desafio para quem está assistindo a gente aí. Lista 20 sonhos que vocês têm e faz uma espécie de orçamento para cada um desses sonhos. E não precisa ser um sonho caro, pode ser um sonho com valor mais elevado, uma viagem, por exemplo, mas pode ser um sonho barato. Eu, por exemplo, um sonho que eu realizei recentemente, inclusive, foi o de conseguir correr 5 km, por influência, inclusive, do... Que quase morreu, né? Quase morreu. Não, era a segunda vez, a primeira eu fui bem. A primeira eu tinha treinado mais, aqui a segunda eu fiquei confiante e eu não treinei. Mas eu achei que era fisicamente impossível. Conversando com meu pai, ele acha que para ele é impossível também, porque a gente tem a perna meio torta, simplesmente não vai, é desengonçado o negócio. Mas treino, metodologia, eu utilizei a planilha do RD, inclusive. A planilha do RD ela é milagrosa. Se eu conseguir correr, você também consegue. E é o tipo de projeto de graça, né, cara? Praticamente de graça. Foi um tempo ali, uma inscrição de R$100. Exato, mas tem também um custo, porque como eu não corri, eu não tinha um tênis que fosse minimamente decente para você conseguir correr. Tivesse ali o mínimo de amortecedor. Tive que fazer um investimento ali no tênis, né? R$300, R$350 num tênis. Aí tem a inscrição da prova. A inscrição da prova dá mais uns R$100 ali, sem ter alguma coisa. Né? Então sempre tem algum custo atrelado. Né? Eventualmente você vai ter que mudar a tua alimentação. Então talvez você precise de algum tipo de suplemento. Né? Então sempre tem algo atrelado a dinheiro quando a gente fala de sonhos. Legal. E aí lista todos esses 20 sonhos para ter mais ou menos uma noção do que as pessoas querem ali e deixa isso no mapa, né, para ir fazendo essa reserva também. Exatamente, construindo cada um deles. Né? E uma vez que a pessoa tem esses dinheiros, como é que faz os investimentos desses dinheiros? Mas onde que coloca, por exemplo, a reserva de emergência? Deixa deixa onde a reserva de emergência? Perfeito. As reservas, todas as 4,
elas podem ser investidas da mesma forma. Você pode, inclusive, deixar elas no mesmo lugar e aí você vai utilizar um sistema de organização, seja uma planilha que você tenha, a planilha do Assumindo Controle, um caderninho que você utiliza para dividir o que é o quê. Quanto que é a tua reserva de emergência, o que é reserva de oportunidade, o que é uma reserva, né, dos sonhos e o que é a tua reserva propriamente do cartão de crédito. Quando a gente fala de investimentos, eles precisam ter duas características principais. Isso aqui é bem importante. Ele precisa ser um investimento conservador. Então, você não pode se dar ao luxo de ver aquele valor variando. Senão, quando você precisa resgatar, Perfeito. Caiu 10%, caiu 20%. Você não pode se dar esse luxo. Então, tem que ser algo... Não botar em Bitcoin, então. Não tem como. Exatamente. é essa analogia. Porque daí, justamente, quando você precisa... Deu um problemão de saúde. Você tinha 100 mil reais em Bitcoin. Caiu 50%, agora você tem só 50 mil. Uhum. É muito pior para você vender. Então tem que ser algo que vai render ali muito próximo de um 100% do CDI. Por isso que a gente teve que aprender sobre Selic e inflação antes. Nossa taxa básica de juros é justamente o mínimo aceitável para um investimento conservador. E a nossa segunda característica é com liquidez diária, de preferência. Você pode utilizar diária ou D+1. Entendendo que quando a gente fala em liquidez diária, é um valor que você consegue resgatar em dias úteis. No final de semana você não consegue resgatar esse valor, quando a gente está falando de investimento em corretoras. O que eu particularmente acho até bom, no final das contas. Porque quando você separa essa reserva, isso aqui é bem bacana de comentar com o pessoal, você não deixa essa reserva no teu aplicativo de banco, você entende que esse é um valor reservado para uma emergência. Ele não pode aparecer no saldo, né? Não pode aparecer no saldo. Você tá senão, com esse valor senão confunde. Vira bagunça. Confunde. É a diferença de você... Psicologicamente não é agradável estar aparecendo no saldo. É bem isso. É você deixar uma barra de chocolate aqui do lado, ou você deixar uma barra de chocolate em cima do armário que você tem que pegar uma cadeira para buscar. Você vai comer muito mais se tiver ali do lado da tua mesa de trabalho. Psicologicamente não é legal aparecer no saldo do banco. Exatamente. Por isso que evita, abre uma conta corretora e faz ali os investimentos. E quando a gente fala dos tipos de investimentos, tem 3 tipos principais. Depois a gente vai entrar até em mais detalhes sobre rendas fixas. No próximo episódio, né? No próximo episódio, na nossa aula 4. Mas o primeiro deles é o Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título público, então nada mais é do que você emprestar dinheiro para os bancos. Esse é o ativo mais conservador de todos para quem quer formar reserva de emergência, só que ele tem uma desvantagem que a rentabilidade dele é inferior às outras opções, na maioria dos casos, né? Se você tem outras boas opções. E a outra desvantagem é que ele é D+1. Então, se resgata hoje, o dinheiro só vai cair no dia seguinte. E a plataforma, eu particularmente não gosto muito da plataforma do Tesouro. Por isso que eu prefiro outras alternativas, né? Alternativa número 2. Você pode emprestar dinheiro para bancos, que aí seria a possibilidade de um CDB com liquidez diária, que é a possibilidade que a maioria das pessoas deve utilizar por aqui, né? O RDB, por exemplo, do Nubank. A galera que deixa no Nubank é esse aí. Exatamente. Você está emprestando dinheiro para o banco. Na maioria dos bancos tem a proteção do FGC. A gente vai falar bastante sobre isso na próxima aula. Não vale a pena prolongar por aqui, mas é algo que você deve pesquisar ali sobre o seu banco. Para se caso o banco quebre, você tenha... Exatamente. Você consegue tem esse dinheiro, né? Você tem esse dinheiro de volta se acontece alguma coisa com o banco, né? Mas reforço a ideia de que o ideal não é você deixar na tua conta do dia a dia. Isso, é você ter uma outra conta onde você não vai ficar olhando para esse valor. No caso, o Nubank, ele tem... Não fica no saldo. No Nubank, ele esconde. Ele esconde. Ele esconde. Isso é interessante. Da caixinha ali, eu vi esse... Eles escondem e não fica aparecendo no teu saldo. Acho que é ótimo, né? Para quem quer investir. É um ponto positivo, mas mesmo assim ainda fica no mesmo aplicativo. Fica no meu aplicativo. Ainda clique e tu resgata. Eu gosto de dividir essas informações porque eu acho que ainda fica menos acessível. Também sabe? acho. Você tem que abrir um outro aplicativo, porque quando fica tudo junto, você tem o sentimento que aquele é o dinheiro de gastar, aquele é o teu dinheiro do dia a dia. Isso. Quando você tem um outro aplicativo, é como se mudasse o ambiente. Né? Você coloca uma outra roupa naquela informação, então... É muito mais dolorido você ir lá e resgatar. Você fala assim, aqui eu tô tirando do meu eu do futuro. Isso. Aqui eu tô só tirando da minha conta do dia a dia. Sabe? E aí a terceira possibilidade é? Terceira possibilidade são os fundos de investimento. Aí você pode aplicar em fundos conservadores e com liquidez diária, que vão investir em algumas situações em CDBs, vão investir em algumas situações em títulos públicos, em outras situações em crédito privado, que seriam ativos onde você empresta dinheiro para empresas. Então ele vai montar uma cesta, proporções ali entre cada um desses ativos e vão ter ali uma rentabilidade um pouco maior do que as opções anteriores. Mas daí em níveis de segurança de investimento... O risco é um pouco maior. Aquilo ali você pode ver variando
1%, 2%, 3% para baixo em momentos de estresse extremo. A caixinha do Nubank, por exemplo, tem 2 opções. Quando você coloca ali para investir, você pode colocar no RDB, que seria a opção número 2, que a gente colocou aqui, emprestar para o banco, ou num fundo de investimentos no Nubank. Quando você clica na opção de fundo, teve uma situação, acho que foi no ano passado, ali ou no início desse ano, situação das Americanas. Teve uma queda ali nas Americanas, né? Uma fraude contábil que provocou uma queda gigantesca nas ações, que provocou uma queda gigantesca nos títulos de dívida das Americanas. E o fundo Nubank tinha uma parte nesses títulos. Então caiu em torno de 2%. O pessoal ficou desesperado na internet. Mas, cara, considerando que a tua reserva de emergência, e se você tivesse tipo 100 mil na reserva de emergência e cair 2%, foi para 98 mil. Não é um negócio... Não é. E, pô, não é toda hora que a gente vê um rombo contábil do tamanho da Americanas, né? Na minha análise, considerando É que a gente tem que fazer umas contas comportamentais com finanças também, não dá pra ficar só no número, né? Considerando, por exemplo, que, pô, se você investir via fundo, tá num outro aplicativo, e em 5 anos você ficar mais protegido e não gastar esse dinheiro no momento de emoção... Quanto você gastaria se estivesse no mesmo aplicativo, por exemplo, pela facilidade de resgatar, já se pagou o risco, entendeu? Exato. Você entendeu a minha lógica? Entendi. Tipo, beleza, caiu 2% no momento que deu um problema fiscal na Americanas. Aí você ficou com 98%. Mas às vezes, se você deixa em outro investimento mais conservador ainda, no mesmo aplicativo, pode ser que você gaste 5 mil desses 100 mil no momento de calor. Concordo completamente. Então vale a pena, às vezes, você deixar num outro aplicativo investindo em fundo, só pela proteção comportamental. Exato. Sacou? Exatamente. Concordo completamente. E aí você pode escolher fundos, inclusive, muito melhores do que o fundo do Nubank, né? Teve muitos fundos que não estavam posicionados em Americanas. Então daí você tem essa opção também para fundos que são, inclusive, um pouco mais conservadores, que não vão ter uma parcela tão grande de crédito privado, ou que vão selecionar muito bem as empresas, esses títulos. Então, concordo completamente com o teu ponto ali de valer a pena esse risco adicional pelo fato de você estar com esse dinheiro, a blindagem comportamental, você ter ele em outro aplicativo, e o ganho também de rentabilidade, né? Então, se tem uma rentabilidade superior, isso vai influenciar de uma maneira positiva também nos teus investimentos. Mas é legal colocar para a galera que existem essas 3 modalidades. Eventualmente, Perfeito. Tem clientes que vão preferir deixar num CDB com liquidez diária, tem clientes que vão preferir um Tesouro Selic. Mas para a maioria dos clientes, inclusive é o que eu faço na minha pessoa física também, fundos de investimento. E aí você vai selecionar bons fundos, conversa com o teu assessor para ver as melhores possibilidades ali de fundos D+0. E se a pessoa não tem um assessor, ela pode clicar aqui no primeiro, pedir para o Matheus deixar aí no primeiro comentário fixado aqui no episódio. A gente deixa o formulário da Edro, a Edro Investimentos. Se você tiver o interesse em conhecer mais do nosso trabalho, basta clicar aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está aqui na tela, escanear ele se você está assistindo aí no computador ou na televisão, e vai ter um formulário ali para você preencher. E dependendo do seu nível de patrimônio, você tem um atendimento via assessor, ou dependendo do seu nível de patrimônio, por exemplo, se você for uma pessoa que está querendo começar a fazer a sua reserva, né, já que a gente está falando de reserva, você vai ser direcionado para uma comunidade onde a gente vai ter uma série de trilhas de conteúdo e de aulas lá dentro. A comunidade a gente está terminando de organizar ela, talvez quando você escanear e preencher o formulário não esteja totalmente pronto ainda, mas você vai cair na nossa lista ali, a gente manda um e-mail para você, né, Rafa? Quando a comunidade estiver prontinha. Provavelmente o WhatsApp também. WhatsApp, e-mail, a gente vai avisando você, onde a gente vai botar toda uma trilha de aulas ali bem dinâmicas, explicando, por exemplo, como que seleciona ali, como que faz, onde que investe, como começa a reserva e etc. A pessoa vai ganhar uma série de planilhas lá, se elas preencherem as coisas dentro da comunidade, né? Interessantes ali, à medida que você vai avançando nas aulas, né? Então tem que assistir a aula para receber a planilha. E se você é uma pessoa que está aqui assistindo e tem um patrimônio já investido e você quiser, né, uma assessoria personalizada, você pode também preencher e sinalizar ali no formulário que o time chama você aí no seu WhatsApp. PJ, vale a pena falar também, Rafa? Rapidinho? Porque imagino que não é tanta PJ aqui pra gente... De maneira rápida, assim. Acho que isso vale, inclusive, pro cara que é autônomo, né? Talvez tenha muito MEI, né? O pessoal que tá começando. Psicólogo, nutricionista. Então, é importante que você tenha também um caixa pra tua PJ. Todas as reservas que a gente comentou ali, elas podem se adaptar para um contexto de pessoa jurídica.
E como já foi comentado ali, muitas vezes é isso que vai possibilitar que você ganhe muito mais dinheiro. Isso. Em que sentido? No momento de uma situação extrema, como foi o caso da pandemia, você vai ver os teus concorrentes quebrando e depois você vai navegar num mar azul ali, um mar livre, né? Então, por isso que é importante você formar suas reservas na PJ, e aí você pode fazer, inclusive, algo que é bem comum com os clientes, uma otimização do teu fluxo de caixa. Pode ter valores ali que você vai resgatar em D0, outros valores dali a 30 dias, 60 dias, 90 dias, porque a empresa muitas vezes tem uma previsibilidade maior do que a vida das pessoas, né? Então você pode ter aquele dinheiro que você deixa separado para o galpão que vocês vão começar a construir daqui a 2 anos, no planejamento estratégico. Uma máquina que vocês querem comprar daqui a 6 meses. Esse valor não precisa estar em liquidez diária. Ele pode estar rendendo um pouco mais em ativos que têm um prazo de resgate um pouco maior também. Então essa é a otimização do nosso fluxo de caixa. E próximo episódio a gente vai falar sobre... Próximo episódio sobre rendas fixas. Próximo episódio imperdível, galera. Esse é um tema que eu particularmente gosto muito. A gente tem uma vertente muito forte na Edro de gostar de renda fixa, né? O Brasil ele é um país que... É que o Brasil é um país bom de investir em renda fixa, né? Exatamente. Paga bem. Paga muito bem, né? Então a gente não vê essas características em outros países. Claro que às vezes é muito mais sexy falar de ações, fundos imobiliários, Bitcoin, investimento internacional. A gente vai falar sobre isso também em outras oportunidades, mas eu acho que é legal a gente começar pelos ativos mais conservadores e tem muita coisa para falar, né? Por exemplo, no meu módulo ali, no meu curso principal de investimentos, que é o Receita de Investimentos, esse é um módulo que tem 12 horas. Então o que a gente vai falar aqui em 1 hora, 1h30, daria para ser 12 horas dentro de um módulo. Então as pessoas acham que é algo simples e realmente não é algo difícil, mas tem muita estratégia que você consegue utilizar para conseguir potencializar os ganhos no investimento mais conservador de todos, né? Na categoria de investimentos mais conservadora de todos, que é justamente a renda fixa. E no caso a pessoa começa a ir mais para renda fixa de uma forma mais agressiva depois que já tem as reservas prontas, organizadas, aí é a hora de começar a ir para diversificar para outras áreas. Exatamente. Você formou principalmente... Botar um pedacinho em Bitcoin, aí começa a fazer um... Aí começa, exatamente. Principalmente a reserva de emergência. Reserva de emergência é importante que você tenha ela ali, né, na sua totalidade. Não, eu digo assim, depois que a pessoa formou toda a reserva, já tem os 6 meses, já fez até as do sonho, da oportunidade e tal. Quando ela começar a investir além das reservas que já estão investidas, aí, digamos, o primeiro passo ou boa parte do patrimônio dela vai para a renda fixa. Exato. Ou ela até pode começar a fazer esses investimentos antes de ter uma reserva dos sonhos ou antes de ter uma reserva de oportunidades. Ela, só de emergência que é inegociável, né? Então, reserva de emergência completamente negociável. Maravilha. Então, pessoal, nós voltamos no próximo episódio. A ideia não é ficar enrolando muito, é fazer um episódio realmente enxuto para vocês. Voltamos no próximo episódio com rendas fixas. E se você gostou desse episódio, deixe seu like aqui e compartilhe com as pessoas. Em uma época onde, inclusive eu vi uma notícia recentemente que a cada 10 pessoas entrevistadas que passaram num curso de graduação, 3 não vão cursar porque perderam o dinheiro nas apostas online. Meu Deus do céu. Tu entendeu a pesquisa? Esse é um problema gigantesco. 100 pessoas foram aprovadas. De cada 10 ali dessas 100, 30 ali que... 30 falou, não vou poder me matricular porque eu perdi o dinheiro nas apostas online, então não vou poder fazer graduação. Olha que loucura, né? Esse não viu essa pesquisa aí? Você mandou ali o link. Que doideira, cara. Que loucura, cara. É um negócio absurdo. Né? Tipo, tem casamento acabando. Hoje eu vi uma notícia na Folha de casamento acabando porque o cara perdeu a casa, velho. Perdeu a casa, tá insustentável. Eu comparo muito essa questão dos jogos do Tigrinho, né? Eu acho que isso é um problema muito sério, principalmente para a galera mais jovem, com problema com drogas realmente que a sociedade já passou. Né? A China teve um contexto bem marcante na história, ali por mais ou menos 1850, onde eles exportavam ópio para o mundo todo, principalmente para a Europa. Né? Aquilo era utilizado também não só para uso recreativo, mas também como uso medicinal. Você tinha que fazer uma cirurgia, você estava com uma dor absurda, crônica, você utilizaria esse tipo de substância. E a China quis parar de produzir porque estava dando muito problema na população. E a Inglaterra não deixou eles pararem de produzir. Continua estimulando ali. Então, para ver o quanto a situação pode se agravar. Né? O que eu vejo hoje nesses jogos é algo muito parecido. É o ópio do Brasil hoje. Isso é algo que vai... É só a gente projetar no longo prazo, né? De cada 100 pessoas que passaram ali, 30 vão deixar de fazer uma graduação
eventualmente vão continuar jogando, vão continuar apostando, vão ficar num emprego muitas vezes que não faz elas felizes da maneira como poderia fazer, né? E o contexto de vida acaba ficando muito mais complexo, né? Problemático, né? Mega problemático. Não sabemos onde isso vai parar. Então é isso, pessoal. Agradecemos a atenção de vocês. Nós nos vemos no próximo episódio e até lá. Até lá. Vamos que vamos, pessoal.